bem-vindas ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Marina, e para você que já me conhece, eu costumava me apresentar aqui no YouTube como Água Marina Tarô. Hoje eu estou dando início a esse novo projeto chamado Águia Marina Tarô. Na verdade, já está no ar, já tem um período. Eu só estava esperando chegar aqui para falar com vocês, né? Abrir a câmera e falar com vocês diretamente. Gente, vou fazer a leitura de vocês, atemporal, intuitiva, mas antes eu preciso passar alguns recadinhos. Primeiro eu quero falar sobre a minha ausência. Eu tive passando por um processo de autoconhecimento. Eu acredito que para a gente dar continuidade ao nosso chamado, ao nosso servir, a gente precisa se conhecer. Nós também, tarólogos, terapeutas, precisamos passar por esse processo. Eu entrei num processo profundo de busca por autoconhecimento, entendimento, aceitação da realidade que eu estou vivendo, aceitação dos meus limites, da mudança do meu karma, desse processo de crescimento, de evolução espiritual, para que eu possa voltar a me alinhar e passar a mensagem que eu devo passar para vocês. E no decorrer desse avanço, no decorrer desse processo de evolução, eu acabei perdendo os meus canais, por isso esse afastamento. Hoje eu não vou entrar muito no mérito do motivo nem das razões pelas quais eu acabei perdendo esses canais. Eu só quero deixar claro para vocês que o único projeto de tarô que eu tenho no YouTube hoje é o Águia Marina Tarô, tá? Não existe mais nenhum projeto com meu nome. E se vocês virem, eu sei que tem uma pessoa que está utilizando vídeos meus antigos. Eu não sei se essa pessoa está oferecendo serviços de tarô, tá? Ou outros canais que possam estar usando. Estou buscando resolver essa situação de ter os meus direitos de imagem. Mas enquanto eu não resolvo, algumas pessoas que já me conhecem sabem que eu passei por mudanças físicas e energéticas, dá pra perceber isso. Então o único projeto que eu tenho é esse, tá engatinhando, tá? Mas se chegar ao mínimo de pessoas que possa se conectar com essa mensagem, para mim já tem uma sensação de dever cumprido. E para não alongar muito aqui, né, essa parte onde eu preciso passar essa explicação para vocês, eu quero deixar bem claro que eu não estou mais fazendo leituras pelo WhatsApp por motivos óbvios, né? Tem alguém utilizando aí as minhas imagens, os meus vídeos antigos. E para a gente conseguir, né, se desvincular aí, se desvencilhar de qualquer tipo de mal entendido, né, ou tentativas de golpe, eu criei um site, né, e vocês só conseguem me acessar para fazer uma consulta particular através desse site que eu vou deixar aqui no link da descrição. Depois eu abro a câmera para a gente conversar melhor sobre evoluir, sobre avançar, sobre se autoconhecer, né, sobre o meu processo espiritual individual, para que eu possa também, né, passar o meu testemunho e ajudar cada um de vocês. Eu só posso dizer que tem a ajuda dos anjos azuis, ajuda aí dos meus guias, meus mentores espirituais, para que eu possa hoje estar aqui determinando e me determinando a estar de volta aqui no canal, ok? Dito isso tudo, né, tudo explicadinho, vamos lá, vamos direcionar as nossas energias à leitura de vocês. Vamos lá, Leão, Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus no signo de Leão. Vamos nos conectar à sua energia. Você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus em Leão. Lembrando sempre de que é uma leitura geral, o que cai na mesa é o que eu vou estar passando para vocês. Então, se não ressoar, tá tudo bem? Dá uma olhadinha lá no seu ascendente, lunar, Júpiter ou a Vênus para verem se encontram maior ressonância. Se você estiver lidando com leonino ou leonina, fique à vontade para inverter os papéis, pois a leitura pode sim estar espelhada. Gratidão infinita, vamos lá, leitura atemporal, intuitiva. Por favor, o que é que vem de mensagem, direcionamento ou confirmação para o signo de Leão? 6 de copas. Nós podemos estar falando aqui de ligações de vidas passadas, propósito de vida, né? É uma carta muito espiritual. Ela também mostra o retorno aí, né, às suas aspirações, aquilo que você nasceu para fazer, os seus desejos mais profundos e aqui aos seus desejos, sim, né, de vidas passadas. Podemos estar falando de dons, amores, sentimentos, né? Você acessando a uma memória que te faz muito bem do passado. Vamos lá? 8 de copas. Aqui talvez essa memória que chega, né, ou
memória, pessoa, situação do passado que retorna para a sua vida, pode estar retornando justamente para o aprendizado da libertação, né, de mágoas, libertação da energia do abandono. Vocês podem ter sido abandonados ou vocês podem ter abandonado algo também. No quesito dons e habilidades, por exemplo, você pode ter tido algum tipo de aspiração lá na sua primeira infância, os primeiros sonhos, desejos, a vida foi te levando por outros caminhos, você foi abandonando aquele dom, aquela habilidade. Pode ser que você tenha abandonado alguém, né, da família, relacionamento, amizade, ou alguém pode ter feito esse abandono com vocês. Isso pode ter aglomerado algum tipo de mágoa e como lição de vida, isso retorna para que vocês possam fazer essa liberação. Aqui eu sinto muito a liberação da energia do perdão na vida de vocês aí. Vamos lá? Mais uma energia, por favor. Signo de Leão. 10 de copas, tá? É para que haja harmonia. É para que vocês encontrem o eixo da harmonia na vida de vocês aí. Para que vocês possam ser verdadeiramente felizes e encontrem a felicidade plena. Talvez vocês não estejam conseguindo experienciar essa felicidade, seja ela qual for, porque para cada pessoa, né, a energia da felicidade vai ser diferente. O 10 de copas é a carta da grande conquista. O 10 de copas é aquela carta onde a sua felicidade ela consegue transbordar aqueles que estão ao seu redor, aqueles que te amam, né? E aí pode ser a sua família de alma também, tá? Ou algum serviço que você possa estar prestando que vai lavar a sua alma, digamos assim, né? E você tem isso como um propósito de vida, lava a sua alma, você libera alguma mágoa e essa liberação ela afeta positivamente as pessoas, entende? É como se o seu propósito fosse curar as pessoas. É como se sua história de vida, talvez de abandono, de mágoa, ela pudesse curar as pessoas. Ela pudesse afetar muitas pessoas positivamente. E também trazer para você a harmonia, porque quando você libera essa energia, né? Veja bem, você já pula para o 10 de copas, né? Na sequência seria 8, 9, 10 de copas. O 9 é onde o seu propósito individual é alcançado, né? A realização dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus sonhos que estão aqui, sua missão de vidas passadas, seu propósito de vida. Esse propósito pode ter vindo de uma forma bastante dolorosa, né? Mas aqui quando você libera essa mágoa, quando você lava a sua alma, quando você se expressa de alguma forma, podemos estar falando até mesmo de uma forma artística, né? Ou alguma coisa filantrópica, enfim, algum serviço que você presta ou se vincula a alguém, você lava a sua alma de alguma forma e você acessa o seu 10 de copas. É a sua felicidade plena que você não está conseguindo acessar por conta dessa energia do passado, né? Alguma coisa do passado, pode ser dessa ou de outras vidas, estava aí estagnando a sua vida e travando aí a sua felicidade. Tem a ver com mágoas, tem a ver com liberação de perdão. Estou sentindo muito forte a energia do perdão. Esse pode ser um perdão, um auto perdão ou de uma situação específica ainda assim, né? O perdão a alguém específico. Vamos lá, por favor. Caso seja para alguém específico, pode ser um familiar, tá? Vamos lá para o tarô do Osho, ver se a gente tem mais informações. E lá no final eu vou abrir o baralho da Maria Navalha para ver se vem alguma mensagem, direcionamento, confirmação ou até mesmo algum alerta para vocês. Por favor, espiritualidade. 2 de ouros. Momento a momento. Eu vejo que vocês estavam vivendo a vida sendo levados aí pela maré. Apesar de ser uma carta de ouros, me mostra muita energia do ar. E aí talvez esses pensamentos, né, estivessem fazendo com que a sua vida se tornasse instável. E nós podemos estar falando de instabilidade energética, emocional, espiritual, financeira, em todos os âmbitos. Porque eu sinto muito que essa energia está falando de propósito de vida. Então, quando você não está alinhado com o seu propósito, pode ser que você tenha até, né,
um espetáculo de vida, mas não consegue te suprir da maneira que você merece, deseja. Aí podemos estar falando de pessoas que têm tudo, têm dinheiro, têm, enfim, né, portas abertas, oportunidades, mas por você não se alinhar com o seu propósito, talvez nada disso consiga te suprir, tá? Tô sentindo de falar isso, pode ser muito específico para alguém, mas para algumas pessoas podemos estar falando sim de instabilidade, de insegurança emocional, financeira, ou ainda assim de você não saber qual caminho, qual rumo tomar da sua vida e assim levando uma vida sem propósito, tá? Porque não sabe muito bem qual rumo tomar, vai postergando aí decisões e isso tem a ver com questões aglomeradas sim. Vamos lá? 2 de paus. A própria carta que tá aqui no fundo do deck, olha só que interessante esse fundo do deck. 2 de paus. E aí a gente está falando sobre instabilidade e podemos estar falando de instabilidade emocional, dificuldade de tomar escolhas, Leão. E aí podemos reforçar aquela ideia de que dificuldade de tomar decisões racionais, porque existe algo dentro de você que tem aquela aspiração, aquele desejo, né? É o 6 de copas. Que talvez a vida possa ter te levado para caminhos diferentes e você tenha precisado abandonar um dom, uma habilidade, uma pessoa específica. Isso te causa um sentimento de frustração, aí você acaba levando uma vida sem propósito. Fica pensando que o seu desejo são meras projeções, que não é real, que não existem possibilidades. E aí aqui a carta do 2 de paus no tarô do Osho já mostra os caminhos abertos e as possibilidades. Então, só que vocês precisam aprender a fazer as melhores escolhas, tá? E eu vejo que são escolhas que, para que vocês possam tomar essas escolhas, vocês precisam soltar alguma emoção, liberar algum perdão, e assim vocês vão conseguir enxergar de uma forma mais panorâmica. Olha só, a visão de águia, um novo caminho, tá? Vocês vão conseguir ver as portas se abrindo para vocês, as novas possibilidades. Vocês podem estar enxergando os campos fechados, mas na verdade a energia mostra que os caminhos estão abertos, escancarados para vocês aqui. 5 de espadas, a carta da comparação. Então vamos lá, né? Fundo do deck, a não materialidade, que é o seu poder de manifestar, é a sua sabedoria espiritual, é a sua capacidade de moldar a sua realidade. Mas essa carta da comparação, já que nós estamos falando de liberação de mágoa, podemos sim estar falando de alguém que possa ter te traído no passado, uma situação onde a inveja falou mais alto, tá? Isso, a competição, e nós podemos estar falando de uma competição de casal, dentro de uma relação de casal, nós podemos estar falando de uma competição familiar, então podemos estar falando de irmãos, primos, parentes que competiam entre si, enfim, né? Por imaturidade, porque nós estamos aqui falando de algo muito distante, podemos estar falando da infância, algo muito delicado. E, inclusive, nós podemos estar falando aqui de um padrão que possa ter levado a sua vida a sair dos eixos, né? Escolhas negativas que você precise se auto-perdoar, que você possa ter feito se comparando aos outros, querendo ter a sensação de pertencimento a uma situação específica que não lhe cabia, mas você não tinha maturidade para entender isso naquele momento, tá? E assim você sentiu que os campos foram se fechando para você. Podemos estar falando de pessoas que se cobram pela questão da idade, já que aqui sim estamos tratando de questões muito antigas, inclusive podemos estar falando de outras vidas, tá? E aqui pode ser que você possa ter passado por uma situação de traições, mas você pode mesmo ter se traído ou se sabotado, mesmo que de uma forma inconsciente, pelo simples desejo de pertencer a um grupo específico, a uma situação específica, e aí você pode ter deixado seus dons, suas habilidades naturais, seu propósito de vida para trás, pode ter abandonado isso, feito uma escolha não muito positiva para você, e isso trazer essa sensação de lamentação
e pode estar fazendo com que você precise olhar melhor para si mesmo, liberar o auto perdão, e assim a sua vida vai começar a progredir e você vai encontrar o seu 10 de copas, tá? Então sim, podemos estar falando de um perdão, que alguma coisa que te faz se auto punir e torna a sua vida instável, inclusive o emocional instável. E quando o emocional ele não está alinhado, as outras coisas ao seu redor dificilmente, né? Não existe sentença, mas dificilmente vai estar alinhado também, tá? Então aqui existe esse conselho para que você possa liberar o perdão, acessar aí essa energia para que você possa entender melhor o que está acontecendo e fazer essa mudança na sua vida. Vamos lá? Maria Navalha, Laroê, Laroê. O que vem? Mensagem, direcionamento, confirmação para o signo de Leão, por favor. Algum aconselhamento, algum alerta? A carta da âncora, confirmação ou peso, né? Um peso que você esteja carregando, um fardo. As boas notícias. E a carta da separação. Aqui eu entendo que confirma aí, né, o que... É como se vocês fossem ter algum tipo de insight. Ó, a carta da surpresa, a carta da alegria no fundo do deck. É como se vocês fossem ter algum tipo de insight, algo chega pra vocês, vocês começam a se desvincular de uma situação, tá? Abandonar uma situação, se separar de uma situação. Por incrível que pareça, para muitas pessoas existe uma reconciliação aqui, tá? Reconciliação com a gente vê, pode ser uma reconciliação consigo mesmo, você se auto-perdoar de algo que você se pune, algo que você perdeu do passado, que você tem uma memória saudosista, mas que você sente que não pode resgatar, tá? Aqui mostra que pode, porque a carta das possibilidades está na mesa. E para algumas pessoas pode ser uma relação afetiva, e aí eu tô falando de afeto, amizade, familiar ou relacionamento, né? Que existe a possibilidade de retorno, por incrível que pareça, né? Porque aqui a gente tem o 6 de copas trazendo a energia do passado, e essa separação eu vejo mais como a mágoa sendo liberada, o ressentimento sendo liberado, para que haja aí o retorno da confiança que foi perdida aqui nesse 5 de espadas, tá? Essa energia que eu consigo ver para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter ajudado de algum modo. Agradeço por você ter ficado até aqui. Estou muito feliz por estar falando com vocês de novo. Me sentindo muito abençoada por isso. E mais uma vez eu convido você a curtir, compartilhar com alguém que você sente que essa leitura ressoa, independente de signo. Compartilha para que as pessoas possam ver que eu estou de volta, para que as pessoas possam ver que esse é o meu novo projeto, esse é o meu novo canal. E mais uma vez eu reforço aquela ideia que eu trouxe no início. Eu só tenho esse canal, tá? Os outros canais não são meus e eu tô buscando lutar por isso. E não faço mais leitura pelo WhatsApp, só para reforçar essa ideia. Eu tô deixando aqui o meu site oficial, tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário fixado, aguiamarina.com.br. Através desse site você pode falar comigo ou com algum dos tarólogos da minha confiança pessoal, pessoas que eu mesma me consulto, pessoas com as quais eu mesma me aconselho pessoalmente, tá bom? É isso que eu tenho pra vocês. Desejo a vocês ótimos dias. Fiquem todos em paz com Deus. Até a próxima leitura. Gratidão!